Bom dia a todos, estamos começando mais um Leiturando e hoje faremos algumas perguntas relacionadas ao livro Sertões, na primeira parte até. Então, como nosso convidado hoje é o escritor Euclides da Cunha, eu vou começar fazendo algumas perguntas para ele. Primeiramente, qual foi a sua inspiração para falar do sertão nesse ponto de vista? Bom, eu vim de um lugar bem diferente do Sudeste, então eu vim com um grupo de pessoas com um foco maior no que a gente ouvia falar e o que as pessoas diziam. Então elas falavam muito sobre a seca, sobre a escassez, sobre o conflito que aconteceu lá, então a gente veio em busca disso. Só que as pessoas tinham uma visão de lá muito diferente do que eu tinha, então eu vim e retratei isso no meu livro. Entendo, muito interessante. No livro você explica a relação entre a terra e o homem. Você poderia resumir isso um pouco pra gente? A relação entre a terra e o homem basicamente é na alimentação, então eles se alimentam do que o solo dá, e o solo é infértil, e como o solo é infértil, eles dependem muito da chuva. Então a escassez de comida, de alimento é muito grande, mas essa relação deles é essa, eles buscam para se alimentar. Entendi. O livro comenta que a chuva era algo raro no sertão. Como você explicaria o sentimento dos sertanejos ao ver a chegada da chuva? Muita felicidade, né? Eles esperavam a chuva, acredito eu, que com muita expectativa, porque eles tinham que realizar a colheita para se alimentar, então eles esperavam bastante essa chuva. E como eu descobri também em algumas pesquisas, e algumas pessoas falaram, um buzeiro, que é uma planta muito comum lá, armazena 3.000 litros de água, então essa água eles já usam para se alimentar também, junto com a colheita que eles realizam durante o ano. Muito interessante, obrigada. Mas eu fiquei curiosa, eu queria saber mais. Quais são as impressões, quais foram as primeiras impressões que você teve quando chegou no local? Como eu fui baseado no que eu ouvi falar, então as primeiras impressões que eu tive foi realmente da escassez e da seca do local. Só que como eu fui com uma visão diferente das outras pessoas, eu busquei os detalhes, então eu subi no monte, eu visitei a igreja, então a visão que eu tive, que eu retratei no meu livro, são muito diferentes do que a gente ouvia falar. Eu falei um pouco da guerra, da luta, eu falei do clima que tinha lá, que era algo bem pesado por causa do conflito que aconteceu, então isso era uma visão diferente, não tão diferente, mas diferente do que as outras pessoas costumavam ter. Entendi. Então, para finalizar, eu queria agradecer o escritor, por responder todas as perguntas com clareza sobre esse livro tão interessante. Obrigada, senhores telespectadores, por assistirem a mais um programa. E amanhã voltamos com mais.